Te contaram partes da história, mas você nunca viu isso por essa perspectiva. O que está prestes a ser revelado vai mudar a forma como você entende o assunto e vai te fazer questionar o que você achava que sabia. Nesta jornada, cada detalhe faz sentido e nada é o que parece. Desde o primeiro instante, você vai se mergulhar em um relato que desenterra o inesperado, conectando os pontos que outros ignoraram. Prepare-se para uma experiência que não só vai te informar, mas também vai te fazer parte da história. Número 1. A proximidade entre o Papa Francisco e Barack Obama. A relação entre o Papa Francisco e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi um dos temas que mais especulação gerou nos círculos políticos e religiosos. Durante os anos em que ambos lideravam seus respectivos âmbitos, desde o momento em que tiveram sua primeira reunião oficial em março de 2014, a colaboração entre esses dois gigantes foi vista como algo mais do que um simples ato de diplomacia. Os rumores sobre a estreita relação deles começaram a surgir, com analistas e meios de comunicação sugerindo que por trás de suas conversas públicas havia uma agenda compartilhada muito mais profunda e secreta. O que poderia unir dois homens tão diferentes? O líder da Igreja Católica, um homem de fé e espiritualidade, que muitas vezes enfrentava as estruturas tradicionais do Vaticano para levar uma mensagem de humildade e misericórdia e justiça social ao mundo. O outro, um político secular, presidente de uma superpotência conhecido por seu enfoque pragmático, mas igualmente focado em temas de justiça e igualdade. Apesar das diferenças aparentes, esses dois líderes compartilhavam uma visão comum. Um mundo mais justo onde os pobres e marginalizados tivessem a oportunidade de viver dignamente. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, deixou claro que sua missão seria defender os mais vulneráveis. Obama, por sua vez, havia passado grande parte de sua carreira política defendendo reformas sociais e econômicas que ajudassem as comunidades mais desfavorecidas de seu país e do mundo. Foi essa coincidência de valores que os uniu. A primeira reunião entre os dois no Vaticano não foi apenas um cumprimento cordial e formal. Dizem que por trás de portas fechadas, eles conversaram longamente sobre a necessidade de uma mudança global, em temas como a imigração, a pobreza e, especialmente, a mudança climática. Os rumores sobre a profundidade dessa relação se intensificaram ainda mais quando, em setembro de 2015, o Papa Francisco visitou os Estados Unidos e se tornou o primeiro Papa a se dirigir ao Congresso daquele país. Durante seu discurso, Francisco defendeu a proteção do meio ambiente, a promoção da justiça social e o cuidado com os mais necessitados. Todos os temas que estavam na agenda do Obama. As palavras do Papa ressoaram fortemente não só entre os legisladores americanos, mas também entre os meios de comunicação que não podiam deixar de notar a semelhança entre as mensagens de ambos os líderes. No entanto, os rumores mais interessantes surgiram depois desse encontro histórico. Dizia-se que por trás das cenas da cena pública, o Papa Francisco e Barack Obama mantinham conversas privadas que iam além do protocolo. Algumas fontes sugeriram que o Vaticano e a Casa Branca haviam formado uma aliança informal para trabalhar juntos em temas de interesse comum, especialmente quando se trata de mudanças climáticas. Na verdade, pouco depois dessa visita, o Papa publicou sua famosa encíclica Laudato Si, na qual convocou todos os líderes mundiais a tomarem medidas urgentes para proteger o planeta. Enquanto isso, Obama, que já havia começado a trabalhar em políticas ambientais durante seu primeiro mandato, tomou as palavras do Papa como uma validação moral de seus próprios esforços. Os rumores sugeriam que as reuniões entre os dois líderes não se limitavam a ocasiões públicas, mas continuavam por meio de intercâmbios diplomáticos e chamadas telefônicas privadas. O Papa Francisco, segundo esses rumores, via em Obama um líder político que compreendia a urgência das reformas necessárias para salvar o planeta e proteger os mais vulneráveis. O simbolismo dessa relação foi tão forte que muitos começaram a se referir a eles como os líderes da mudança. Toda vez que eram vistos juntos, a imprensa e os analistas especulavam sobre o impacto que a colaboração deles teria no futuro.
Dizia-se que o Papa confiava que Obama, com sua influência política e carisma, poderia ser o líder global que finalmente realizasse as mudanças necessárias para enfrentar as crises do século XXI. Número 2. A influência global do Papa Francisco. Quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Papa Francisco em 2013, poucos esperavam que sua influência se estenderia além dos muros do Vaticano. No entanto, com o tempo ficou claro que seu alcance ia muito além do religioso. Os rumores começaram a circular rapidamente. Seria possível que o novo Papa tivesse um papel decisivo na política mundial. Durante anos, especulou-se que o Papa Francisco não era apenas um líder espiritual, mas também um ator-chave em decisões globais que afetavam o meio ambiente, a paz e a justiça social. Esses rumores ganharam ainda mais força quando se soube que ele havia desempenhado um papel crucial na reabertura das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Durante décadas, a relação entre essas duas nações ficou congelada, com sanções e tensões que pareciam insuperáveis. No entanto, o Papa Francisco, com sua habilidade de construir pontes entre os inimigos mais ferrenhos, conseguiu o que muitos consideravam impossível. O que a maioria não sabia era que o Papa havia estado trabalhando silenciosamente na construção da cidade, por trás das cenas, para facilitar o diálogo entre o então presidente Barack Obama e o líder cubano Raul Castro. Esse movimento político, que teve um impacto global, confirmou que muitos já suspeitavam. O Papa Francisco era muito mais do que um simples líder religioso. A notícia da intervenção do Vaticano nas negociações com Cuba se tornou pública algum tempo depois. E os rumores sobre a capacidade do Papa de influenciar decisões políticas globais dispararam. O que mais esse homem de batina branca estava fazendo para mudar o curso da história? Nesse mesmo período, outra intervenção do Papa começou a se destacar. A mudança climática, um tema urgente na agenda internacional, se tornou uma de suas maiores preocupações e sua influência no Acordo Climático de Paris foi inegável. Os rumores sua participação no acordo misturaram com a situação da guerra. Assinaram quando o Papa Francisco publicou sua encíclica Laudato Si, um documento inovador que fazia um apelo a todos os líderes do mundo para proteger o meio ambiente. O Papa não se limitou a pregar nos púlpitos da igreja. Sua mensagem ressoou nos salões das Nações Unidas, nos debates do G7 e nas reuniões dos chefes de Estado. Ele foi o único líder espiritual que conseguiu levar a todos os cantos do planeta uma mensagem clara sobre a responsabilidade moral de proteger a Terra. Alguns dos líderes mais poderosos do mundo começaram a falar das palavras do Papa como uma orientação ética para suas próprias políticas. O impacto de sua encíclica foi tão grande que não só influenciou as decisões do Acordo de Paris, mas também inspirou movimentos sociais e ambientais ao redor do mundo. O Papa Francisco, ao contrário de seus predecessores, não se limitava a temas puramente eclesiásticos. Ele foi visto intervindo em conflitos de todo tipo, desde as crises de refugiados na Europa até os debates sobre migração nos Estados Unidos. Muitos começaram a se perguntar se o Papa não estava se tornando uma figura política mais do que religiosa. O certo é que sua influência ultrapassou os limites tradicionais do Vaticano, alcançando todos os cantos do globo. No Oriente Médio, seus apelos pela paz e reconciliação ressoaram entre líderes que pareciam inabaláveis em suas posições. E na África, sua visita à República Centro-Africana em 2015 foi vista como um gesto de esperança em uma região devastada pela guerra civil. Os rumores sobre sua intervenção em conflitos internacionais começaram a crescer. E logo se revelou que o Papa havia estado trabalhando incansavelmente nos bastidores para mediar em diversas situações. Os diplomatas do Vaticano, em colaboração com governos de todo o mundo, conseguiram o que parecia impossível: facilitar diálogos nos conflitos mais difíceis. O Papa Francisco não foi apenas um líder espiritual. Se tornou uma figura-chave na diplomacia internacional. Em paralelo, ele também interveio em temas de justiça social, uma de suas maiores preocupações.
Em cada um de seus discursos e homilias, o Papa Francisco enfatizou a necessidade de uma distribuição mais justa da riqueza e a importância de atender aos marginalizados. Não é de se surpreender que sua mensagem tenha ressoado tanto entre líderes progressistas como Obama. Quem viu no Papa um aliado na luta pela justiça social? A colaboração dele nesse tema foi evidente, especialmente nas políticas sociais que foram implementadas durante a administração do Obama. Muitas delas pareciam estar em perfeita sintonia com as mensagens do Papa. Número 3. O fracasso de Obama em cumprir seus compromissos. Um dos rumores mais persistentes durante os anos de colaboração entre o Papa Francisco e Barack Obama foi que, apesar da amizade e dos objetivos em comum, Obama não cumpriu todos os compromissos que havia assumido. Em temas como a mudança climática e a luta contra a pobreza. Dizia-se que, após deixar a Casa Branca, Obama havia deixado de lado algumas das causas que tanto ele quanto o Papa haviam promovido. Esse rumor ganhou ainda mais força quando o Papa, de forma discreta, mas firme, começou a deixar transparecer sua desilusão em vários discursos. O Papa Francisco nunca mencionou Obama diretamente em suas críticas. Mas a mensagem era clara para quem havia acompanhado de perto sua relação. Durante anos, ambos líderes trabalharam juntos em iniciativas importantes. E o Papa confiava que Obama continuaria lutando pelo bem comum uma vez que deixasse o poder. No entanto, após a saída de Obama da Casa Branca em 2017, muitos dos avanços conquistados em temas climáticos e sociais começaram a desmoronar. O novo presidente Donald Trump não compartilhava mesmo os ideais. E muitos viram que Obama não havia feito o suficiente para consolidar as conquistas que haviam alcançado juntos. Os rumores apontavam que o Papa Francisco estava profundamente decepcionado. Em mais de uma ocasião, Francisco falou sobre a responsabilidade dos líderes de agir com urgência em temas como a mudança climática. Na sua encíclica Fratelli Tutti, publicada em 2020, o Papa Francisco fez um apelo contundente contra o aumento do nacionalismo e a indiferença diante dos problemas globais. Temas que claramente se alinhavam com as preocupações que ele e Obama haviam compartilhado. No entanto, à medida que a situação mundial piorava, ignorava, Francisco começou a apontar que os líderes que não cumprem suas promessas estavam falhando não só politicamente, mas também moralmente. Durante o mandato de Obama, pensava-se que sua colaboração com o Papa Francisco teria um impacto duradouro na política global. Esperava-se que os compromissos assumidos em temas como a luta contra a pobreza, a mudança climática e a promoção da justiça social tivessem um efeito a longo prazo. No entanto, com o passar do tempo, a realidade foi bem diferente. O desmantelamento de políticas ambientais e sociais-chave nos Estados Unidos, somado à falta de continuidade nas ações globais que ambos haviam promovido, deixou um vazio que não passou despercebido para o Papa. Os rumores sobre a decepção do Papa se confirmaram quando Francisco começou a se referir aos líderes que não cumprem com suas obrigações morais. Embora nunca tenha mencionado o nome de Obama, muitos começaram a ligar os pontos. O Papa tinha confiança de que Obama seria o líder que continuaria impulsionando uma mudança real no mundo. Mas a falta de acompanhamento nas políticas globais fez com que Francisco reconsiderasse sua opinião. Em seus discursos, Francisco começou a enfatizou que os líderes que não agem com urgência para combater a pobreza e proteger o meio ambiente estavam falhando diante da humanidade. Os rumores se intensificaram quando alguns analistas sugeriram que a falta de ação de Obama em seus últimos anos de presidência havia contribuído para o aumento do nacionalismo em todo o mundo. Segundo esses rumores, o Papa acreditava que se Obama tivesse tomado medidas mais contundentes para combater a desigualdade e a mudança climática, poderia ter freado o crescimento de movimentos extremistas que anos depois começariam a ganhar espaço em diversas partes do mundo. A falha de Obama em consolidar suas políticas progressistas teria criado um vazio que permitiu o surgimento de líderes populistas e nacionalistas, o que, por sua vez, exacerbou a perseguição de minorias religiosas e o deterioro dos direitos humanos.
Um dos pontos-chave da crítica do Papa, segundo os rumores, era que Obama não havia feito o suficiente para consolidar o Acordo Climático de Paris, uma das conquistas mais importantes de sua colaboração. Embora Obama tivesse sido um defensor-chave do acordo, seu sucessor na Casa Branca, Donald Trump rapidamente retirou os Estados Unidos do pacto, o que enfraqueceu significativamente o compromisso global na luta contra a mudança climática. Muitos se perguntavam se Obama poderia ter feito mais para proteger o acordo, e o Papa Francisco parecia compartilhar essa preocupação. Mas as críticas do Papa não se limitavam à mudança climática. Em questões de justiça social, também se comentava que Francisco acreditava que Obama havia deixado de lado os mais vulneráveis. Durante seu mandato, Obama havia implementado várias reformas importantes na área de saúde e políticas sociais. Mas o desmantelamento de algumas dessas reformas, após sua saída do poder, fez com que o Papa começasse a questionar se havia sido feito o suficiente para garantir que esses avanços fossem duradouros. Número 4. O auge do nacionalismo e seu impacto na liberdade religiosa. Na década de 2010, o Papa Francisco não ficou calado. Rumores sobre sua preocupação com o nacionalismo eram fortes. O líder da Igreja Católica, sempre defensor dos marginalizados e oprimidos, começou a apontar com crescente preocupação as repercussões desse fenômeno global. Os rumores sobre sua preocupação com o auge do nacionalismo estavam cada vez mais fortes. Mas foi só com sua encíclica Fratelli Tutti em 2020 que Francisco confirmou o que muitos já suspeitavam. O nacionalismo estava colocando em risco os direitos humanos e, especialmente, a liberdade religiosa em muitas partes do mundo. Desde o início de seu pontificado, o Papa havia demonstrado ser um defensor incansável da justiça social e da paz. E suas declarações sobre a necessidade de acolher refugiados e migrantes ressoavam em todo o mundo. No entanto, à medida que os movimentos nacionalistas ganhavam força na Europa, América do Norte e Ásia, Francisco começou a perceber como esses grupos politizavam a religião e usavam o medo do outro para justificar políticas de exclusão e perseguição. Os rumores indicavam que o Papa estava profundamente alarmado com o impacto desses movimentos na liberdade religiosa. Um direito que ele sempre defendeu como fundamental para uma sociedade justa. Em seus discursos, Francisco abordava repetidamente a questão da liberdade religiosa. Da liberdade religiosa, apontando que o auge do nacionalismo estava exacerbando a intolerância em relação às minorias religiosas. Segundo os rumores, o Papa via uma ligação direta entre a falha dos líderes mundiais em abordar problemas relacionados à religião e à religião dos países. Problemas como a pobreza e as mudanças climáticas e o surgimento de ideologias nacionalistas que promoviam o ódio e a exclusão. As palavras de Francisco em Fratelli Tutti foram claras. O nacionalismo fechado, exacerbado e agressivo está alimentando novas formas de egoísmo e uma falta de cuidado pelos direitos humanos. Esse comentário foi interpretado por muitos como uma crítica a vários líderes políticos que haviam utilizado a retórica nacionalista para ganhar poder. Um dos exemplos mais visíveis desse auge nacionalista estava nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump promovia uma agenda da América. Primeiro, embora o Papa Francisco nunca tenha mencionado diretamente Trump, os rumores sugeriram que o Papa estava especialmente preocupado com o impacto que sua administração estava tendo na liberdade religiosa. Não só nos Estados Unidos, mas a nível global. As políticas de Trump, que muitas vezes favoreciam certos grupos religiosos, em detrimento de outros, criaram uma atmosfera de divisões internas que afetava a convivência entre diferentes crenças. Mas o impacto do nacionalismo não se limitava ao Ocidente. Na Europa, o Papa observava como em países como Hungria e Polônia, o nacionalismo estava sendo usado para justificar políticas cada vez mais restritivas em relação às minorias religiosas, especialmente muçulmanos e judeus. Na Ásia, em países como a Índia e Mianmar, o auge do nacionalismo se traduzia em uma perseguição aberta a comunidades religiosas como os muçulmanos, rohingyas e os cristãos. Os rumores indicavam que Francisco, filho de imigrantes italianos, sentia uma profunda responsabilidade de falar em nome dessas minorias perseguidas.
Os discursos do Papa sobre a liberdade religiosa ganharam um tom mais urgente à medida que a situação mundial se deteriorava. Em 2016, durante uma visita à Polônia, Francisco falou diretamente sobre o perigo de usar a religião como uma ferramenta política. A fé não pode ser usada como uma desculpa para excluir os outros ou para justificar o ódio, disse o Papa a uma multidão de jovens. Embora não tenha mencionado explicitamente nenhum país ou líder, suas palavras foram vistas como uma crítica aos movimentos nacionalistas que estavam ganhando força na Europa Oriental. Os rumores também sugeriam que o Papa estava preocupado com o aumento da intolerância religiosa. Em lugares como a China, onde as minorias religiosas, especialmente os muçulmanos uigures, enfrentavam uma repressão brutal. As políticas do governo chinês em relação a esses grupos, que incluíam campos de reeducação e a destruição de locais de culto, foram um tema recorrente nas preocupações do Papa. Em mais de uma ocasião, Francisco mencionou a importância de proteger a liberdade religiosa, todas suas formas, alertando que as violações desse direito fundamental podiam levar a conflitos ainda maiores. O Papa Francisco não estava sozinho em sua preocupação com o aumento do nacionalismo e seu impacto na liberdade religiosa. Outros líderes religiosos, assim como organizações de direitos humanos, começaram a levantar a voz, apoiando os alertas do Papa. Os rumores indicavam que Francisco estava trabalhando em silêncio para construir alianças com esses grupos, com o objetivo de pressionar os governos a respeitarem a liberdade religiosa e os direitos humanos. Embora seus esforços nem sempre fossem visíveis, o impacto de suas palavras e ações era inegável. Número 5. Rumores sobre possíveis ações legais contra Obama. À medida que o mandato de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos chegava ao fim, começaram a circular rumores sobre a decepção. O que o Papa Francisco sentia em relação a ele? O Papa não estava satisfeito com os compromissos de Obama sobre mudanças climáticas e pobreza. Não estava satisfeito com o cumprimento dos compromissos que Obama havia assumido em relação à luta contra as mudanças climáticas e a pobreza. Embora esses rumores já fossem preocupantes por si só, a reviravolta mais dramática veio com a possibilidade de que o Papa estivesse considerando que Obama deveria responder legalmente por sua inação nesses temas. A ideia de que um ex-presidente pudesse enfrentar ações legais por não cumprir promessas políticas era algo inédito. Mas o que tornou esse rumor ainda mais impactante foi que ele vinha da figura moral mais importante do mundo, o Papa Francisco. Embora o Papa nunca tenha feito uma acusação direta, alguns de seus discursos sobre a responsabilidade moral dos líderes começaram a ser interpretados como uma crítica velada a Obama. Em mais de uma ocasião, Francisco afirmou que aqueles em posições de poder que não agiam para proteger os mais vulneráveis deveriam assumir a responsabilidade pelas consequências de sua inação. Na sua encíclica Fratelli Tutti de 2020, o Papa foi especialmente duro ao falar sobre os líderes que não cumprem com suas obrigações morais. Embora não tenha mencionado nomes, muitos começaram a especular que ele se referia a Obama, dado o contexto de suas colaborações anteriores e a frustração do Papa com os retrocessos nas políticas ambientais e sociais durante a administração de Trump. Sucessor de Obama. O que começou como um rumor sobre a decepção do Papa, logo se transformou em algo muito maior. A possibilidade de que Obama pudesse enfrentar consequências legais por não ter feito o suficiente para lidar com as mudanças climáticas e a pobreza. O rumor ganhou mais força quando alguns setores da Igreja começaram a falar sobre a responsabilidade moral como um imperativo legal. Segundo essas fontes, se um líder não age para prevenir o sofrimento humano em grande escala, então ele deveria ser considerado responsável por suas decisões, ou a falta delas. Nesse contexto, as críticas do Papa a Obama se intensificaram. E muitos se perguntavam se Francisco estava realmente sugerindo que o ex-presidente deveria prestar contas à lei. Um dos aspectos mais interessantes desse rumor era a implicação de que a inação de Obama tinha tido repercussões globais. O Papa Francisco, em seu papel de líder espiritual, sempre falou sobre a importância de agir não apenas pelo bem de um país, mas pelo bem-estar do mundo todo.
A luta contra as mudanças climáticas era, para o Papa, uma questão de justiça social, já que seus efeitos desproporcionais recaem sobre os mais pobres e vulneráveis. Deixar de agir diante dessa crise, segundo Francisco, era um fracasso não apenas político, mas também ético. À medida que o rumor crescia, dizia-se que o Papa havia sugerido que Obama deveria ser preso e julgado por sua negligência. Sobre esses temas. Embora essa ideia soasse radical, especialmente no contexto das relações internacionais, alguns começaram a levá-la a sério. As ações de Obama em relação às mudanças climáticas, embora significativas durante seu mandato, não foram suficientes para evitar que seu sucessor, Trump, desmantelasse muitas das políticas ambientais que haviam sido implementadas. O Papa, segundo os rumores, acreditava que Obama não havia feito o suficiente para proteger esses avanços, o que havia levado a um retrocesso devastador na luta global contra as mudanças climáticas. O tema da pobreza também desempenhava um papel crucial nesses rumores. O Papa Francisco sempre foi um defensor incansável dos pobres e marginalizados. E durante o mandato de Obama, ambos líderes pareciam estar alinhados em seu compromisso de combater a desigualdade. No entanto, depois da saída de Obama da Casa Branca, muitos dos programas e políticas que haviam sido implementados para reduzir a pobreza começaram a desmoronar. A administração de Trump reverteu vários desses esforços e dizia-se que o Papa culpava em parte Obama por não ter garantido que esses programas fossem duradouros. Número 6. O Papa Francisco e a liberdade religiosa. Desde o começo de seu papado, o Papa Francisco deixou claro que um dos princípios fundamentais que guiaria seu mandato seria a defesa dos direitos humanos. E dentro destas, a liberdade religiosa. Para Francisco, a religião é um pilar central na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E a liberdade de praticá-la sem medo nem repressão era, e é, uma prioridade para a Igreja Católica. No entanto, nos últimos anos, a liberdade religiosa enfrentou sérios desafios em diferentes partes do mundo. E os rumores sobre a crescente preocupação do Papa com esse tema começaram a se intensificar. Um dos primeiros sinais dessa preocupação foi a crítica aberta do Papa às políticas nacionalistas e excludentes que começaram a surgir em várias nações. Em lugares como a Europa e a América do Norte, o Papa observava com consternação como o nacionalismo estava sendo usado para justificar a exclusão de certas minorias religiosas. Os rumores sobre a frustração de Francisco cresceram quando ele começou a se referir com mais frequência à necessidade de defender os direitos de todos os crentes, independentemente de sua fé. O Papa Francisco não só direcionava sua mensagem às nações ocidentais. Na Ásia e especialmente na China, os problemas de liberdade religiosa haviam alcançado níveis alarmantes. As políticas do governo chinês em relação às minorias religiosas, incluindo os muçulmanos uigures e os cristãos, eram motivo de grave preocupação para o Vaticano. Os rumores apontavam que o Papa estava cada vez mais envolvido em esforços diplomáticos para proteger essas comunidades. Embora de maneira discreta, à medida que a repressão se intensificava, Francisco não hesitou em levantar sua voz em defesa desses grupos, embora enfrentasse um delicado equilíbrio diplomático com as autoridades chinesas. No Oriente Médio, onde as tensões religiosas sempre foram altas, o Papa Francisco também destacou a liberdade religiosa como um componente essencial para a paz na região. A perseguição de cristãos preocupava o Papa. O Vaticano ajudava secretamente essas comunidades. Os rumores indicavam que o Vaticano estava trabalhando nos bastidores para fornecer apoio a essas comunidades sitiadas. E que Francisco estava em contato com líderes regionais, para garantir que os cristãos pudessem continuar praticando sua fé em suas terras ancestrais. Na Europa, o Papa também observava com preocupação como o nacionalismo estava começando a limitar a liberdade religiosa. Em países como Hungria e Polônia, os movimentos políticos que se baseavam na retórica religiosa muitas vezes marginalizavam outras crenças, especialmente os muçulmanos. Francisco foi claro em sua oposição a essas políticas, lembrando os líderes europeus que a verdadeira liberdade religiosa não pode ser exclusiva nem discriminatória.
Para ele, a religião deveria ser uma ponte para a paz e o entendimento, não uma ferramenta para a divisão. Mas não só as minorias religiosas eram objeto da atenção do Papa. Francisco também começou a falar sobre o impacto que as tensões políticas e sociais estavam afetando os cristãos em todo o mundo. Em países onde o cristianismo é a religião predominante, Francisco percebia que a liberdade de praticar a fé de maneira genuína e sem restrições também estava em perigo. Em suas homilias, o Papa insistia que a liberdade religiosa não se tratava apenas da capacidade de ir à igreja nos domingos, mas sim de viver os princípios da fé no dia a dia, sem medo de represálias. Um dos momentos mais significativos na defesa da liberdade religiosa por parte do Papa Francisco foi sua visita aos Emirados Árabes Unidos em 2019. Essa viagem, histórica por ser a primeira vez que um Papa visitava a Península Árabe, foi visto como um gesto de reconciliação interreligiosa em uma região marcada por profundas divisões religiosas. Durante essa visita, o Papa assinou um acordo com o grande imã de Al-Azhar, o líder mais importante do Islã sunita, com o qual ambos os líderes se comprometeram a promover a paz e o respeito mútuo entre as religiões. Esse acordo foi um marco nos esforços do Papa para promover a liberdade religiosa em nível global. Os rumores sobre seu impacto começaram a circular rapidamente. E muitos se perguntavam se esse pacto seria suficiente para frear as tensões. Em uma região onde as diferenças religiosas muitas vezes se traduzem em violência. No entanto, a mensagem de Francisco foi clara. A paz não pode existir sem respeito pela liberdade de crer. E as nações devem fazer todo o possível para garantir que as pessoas possam praticar sua fé sem medo. O que você acabou de descobrir é só o começo. A decisão do que fazer com isso é toda sua.